Meus irmãos, nós estamos neste mês de maio falando sobre Deus e a família. Então nós estamos aqui culto após culto entendendo o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E o tema da mensagem de hoje é uma casa em harmonia. E nós vamos entender aqui, precisamos compreender aqui o papel de cada um no lar. O papel do marido, pai, da mãe, esposa e do filho. E nós estamos aqui, gente, diante de um grande desafio, ok? Por quê? Porque uma palavra como essa, ela não é fácil de ser aplicada. Vocês estão aqui ou não? Saiu uma notícia, se eu não me engano, na CNN esses dias, e os dados do IBGE de 2023 falam que o número de casamentos diminuiu. O número de casamentos diminuiu e o número de divórcios aumentou. Agora, eu pergunto a você, será que todo mundo que casa tem o desejo de separar? Obviamente não. Você casa fazendo um voto de amar até o fim seu cônjuge, sim ou não? Até que a morte o separe, enfim, e tudo. Agora, por que que a coisa, ela chega onde chega muitas vezes? Por que que nós vemos dados como esse? Um problema tem, alguma coisa acontece. E no meu ponto de vista, boa parte disso, quase o todo disso, é a falta do cumprimento do papel de cada um no lar. Então é um grande desafio, amém, gente? Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos constrange, que nos corrige, nós temos a palavra que é o nosso manual, e nós vamos segui-las, amém ou não? Então vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente precisa compreender nessa parte introdutória é que Deus espera que a nossa família ande em harmonia. Como nós aprendemos lá na primeira mensagem dessa série, a família, ela não é o fim em si mesma, ou seja, o objetivo de constituir família vai além de você casar, vai além de você ter filhos, vai além de você ser suprido emocionalmente. Isso é parte importante no processo, e se nós cumprirmos o que está escrito nas escrituras, o que nós vamos aprender hoje, você terá uma grande chance de viver tudo isso. Agora, a família, além desse propósito da segurança, do aspecto emocional, dessa beleza do casamento, a família tem como fim também formar um povo para Deus. Isso passa pelo quê? Pelo incentivo mútuo dentro do lar, isso passa pela instrução, isso passa, papais, pelo exemplo dos pais, passa pela instrução, como eu acabei de falar. Por isso que lá em Deuteronômio capítulo 6, como você bem sabe, diz, quando Moisés aqui está falando sobre os mandamentos do Senhor, a Bíblia diz assim: estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos, você ensinará aos seus filhos, e delas falará enquanto estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então a família, ela é um núcleo onde nós temos suporte emocional, segurança emocional, apoio, mas nós também somos formados espiritualmente, amém ou não? Nós aprendemos isso lá na primeira mensagem. Agora, para que isso aconteça, a casa precisa andar em harmonia. Como nós teremos suporte emocional, como nós viveremos algo bacana, apesar dos desafios dentro de casa, se ela não estiver em harmonia? Como nós teremos a família como um núcleo onde nós crescemos espiritualmente e Cristo é formado em nós, se não há harmonia? E a Bíblia, em alguns textos, ela mostra sobre essa necessidade de harmonia. Não está falando diretamente sobre isso, mas nos traz essa ideia. Por exemplo, Provérbios capítulo 15, versículos 16 e 17 diz assim: melhor é pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Melhor é uma casa em harmonia, onde você não tem muito,
do que você ter muito, mas viver um caos dentro de casa. Amém ou não, gente? Não é? Olha o caos aí. Provérbios 17:1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que uma casa cheia de carnes e brigas. Então olha que interessante, o que a Bíblia está mostrando há uma necessidade de nós termos sabedoria no agir, há uma necessidade de sabermos como conduzir a casa e o nosso comportamento, isso não é fácil, para que haja paz e harmonia no lar. Na verdade, essa unidade, gente, essa harmonia, ela é preceito fundamental quando Deus estabelece a família lá em Gênesis. Pastor, como assim? Olha lá o famoso texto, Gênesis 2, versículo 24. Por isso, o homem deixa papai e mamãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. A palavra hebraica para unir significa grudar-se-á, significa colar, significa manter-se próximo. Então, parte do que o texto aqui de Gênesis está dizendo é que a união do casal não é só uma união física, ok? Andar juntos ou a união física até pelo ato sexual, mas fala também de um aspecto emocional, um aspecto espiritual, esse aspecto da unidade. Então o que o Senhor está dizendo é que o nosso casamento precisa ter por base esse estar unido, essa paz, esse propósito, essa harmonia. Aí talvez você diga assim já no início dessa palavra: pastor, eu entrei aqui e na verdade o que eu menos tenho é paz e esperança. Minha família está um caos. Escute, meu irmão, Deus é poderoso para restaurar a sua vida, Deus é poderoso para transformar o teu comportamento, para transformar o seu cônjuge, para restaurar o seu lar, amém ou não? O Evangelho é boa notícia, a boa notícia é de salvação, salvação para a sua alma, mas também restauração para o seu corpo, para a sua saúde, restauração para as suas emoções, restauração para o seu lar, cumprimento de propósito. Essa graça, ela toca várias áreas da sua vida, então saia daqui renovado em nome de Jesus, amém ou não? Então Deus pode trazer restauração, Deus traz restauração, só que a nós cabe cuidar e preservar o que Deus restaurou. Escute, Deus restaura, mas quem mantém a restauração, quem precisa manter a restauração no dia a dia, somos nós. Claro, debaixo da graça de Deus, dependendo do Senhor, mas o que eu estou tentando te mostrar existe de nós uma postura que vai promover a manutenção da harmonia. E essa harmonia, gente, ela passa pelo papel que cada um exerce dentro do lar. Para que haja harmonia, cada um precisa exercer o seu papel. Isso é muito claro quando Deus estabelece homem e mulher, ok? Quando Deus estabelece homem e mulher, não é apenas por uma questão de reprodução, né? Se não for homem com mulher, não tem como nascer filhos, e por aí vai, não é só por isso. Homem e mulher se complementam. Por isso que nós vemos qualquer casamento fora desse padrão bíblico, que é homem e mulher, fere as escrituras por uma questão de natureza, fere as escrituras porque Deus não estabeleceu assim, e fere também a própria relação, porque Deus fez com que homem e mulher se complementassem. Quando Deus fez homem, quando Deus cria a mulher, olha que interessante lá em Gênesis 2,18, que a Bíblia diz: o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma
Você vai, se a mulher sai fazer alguma coisa, volta, a casa está daquele jeito. Aí ele te liga, onde eu deixei a chave? O Zé está dando risada. Onde eu deixei a chave? Sei lá, cara, você estava com a chave no bolso. Amor, onde está minha carteira? E a carteira está no bolso, na cama, na mochila. Ficou sozinho, é um problema, né? Então Deus olhou desde aquele tempo, acho que eu vou ajudar já eles aí, né? E diz o texto, põe para mim na tela aí, Gênesis 2,18, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Auxiliadora. Auxiliadora, essa palavra fala sobre alguém que ajuda, alguém que presta socorro, alguém que presta auxílio. Então escute, mulher, em nenhum lugar há na Escritura uma conotação de inferioridade. A submissão, que nós vamos falar depois, tem nada a ver com inferioridade. Deus levanta a mulher para ser uma auxiliadora do homem. E essa palavra fala sobre um tipo de ajuda que é eficaz. Então Deus não está criando alguém para ser inferior ao homem, Ele está criando uma parceira que traz, que promove essa complementariedade, que faz com que o homem e a mulher ambos se complementem. Então esse é o padrão de Deus. Deus fez homem e mulher, porque cada um tem as suas particularidades, as suas características, o seu desenho divino, para que assim a família, o lar, seja um lugar de harmonia. Então o que nós estamos entendendo aqui até agora, até essa parte introdutória? Que para que o lar seja harmônico, ok? Nós precisamos cada um exercer o seu papel, entender que cada um tem o seu lugar, que ambos cooperam para que haja saúde no lar. Amém ou não, gente? Agora, qual é efetivamente o papel de cada um? E eu quero então que para isso nós tomemos por base Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33. Amém? Vamos para a parte prática aqui. Efésios capítulo 5, 21 a 23. Paulo começa a falar aqui sobre o lar cristão. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará pai e mãe, deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu próprio marido. Então aqui Paulo ele traz um paralelo muito interessante sobre a relação entre marido e esposa. Um pouco mais à frente ali você começa a ver a questão dos filhos. Mas antes de a gente entrar na aplicação prática aqui, eu quero que você se atente ao versículo 21, porque o versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo, nenhum cristão é superior ao outro. Ele está falando, não quer dizer que o homem, porque é o cabeça, a mulher é inferior. Por isso que eu trouxe o texto de Gênesis, amém? Não é porque Deus deu essa responsabilidade ao homem que ele deve se sentir maior ou melhor. É uma questão de função. É a mesma coisa aqui na igreja. Eu sou o pastor da igreja, a minha função é liderá-los, mas isso não significa que eu sou mais amado por Deus do que vocês. Isso não significa que eu sou melhor do que vocês, ou você melhor do que eu. Nós somos um corpo ele é feito de partes, a Bíblia diz, e cada parte cumpre um
propósito. Assim também é no lar. O marido não é mais amado por Deus do que a esposa, porque ele tem um papel de liderança na casa, ou a mulher é mais amada, porque na verdade o homem é aquele opressor, então, coitada da mulher. Não é nada disso, irmãos. A essência do que Paulo está falando aqui, do que nós lemos lá no início em Gênesis, é: todos nós, em essência, somos iguais diante de Deus. Por isso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, lá em Gálatas 3:28, ele fala mais ou menos isso. Ele diz: não há grego, judeu, escravo, liberto, homem e mulher, todos são um em Cristo. O que ele está tentando dizer? Jesus não veio só para os judeus, a mensagem da graça se estendeu àqueles que não são judeus, a todas as pessoas do mundo. Então, se você entregou sua vida a Jesus, não importa se você é negro, branco, amarelo, argentino, brasileiro, não importa, a graça de Deus te alcançou, todos nós somos iguais. Então, essa ideia que Paulo passa aqui, é uma ideia de que todos somos iguais diante de Deus em essência. Eu estou reforçando muito bem isso, para que você compreenda agora nessa questão do aspecto, do papel de cada um, que é apenas uma questão de função. Amém, gente? Porque quando você vai aí fora, eles falam assim: esse negócio de mulher submissa, isso é discurso de pastor, sei lá, de padre, de fundamentalista, de conservador, sei lá do que, e a pessoa não entende o que significa isso, porque em nenhum momento a Bíblia diz que a mulher precisa ser capacho do homem, ou o homem faz o que quiser. Muito pelo contrário, a liderança do homem é uma liderança servidora, e a gente vai entender aqui como que funciona isso, amém? Porque senão as pessoas, elas criam textos da sua própria cabeça, como a Tacinha esses dias. Ela chegou lá em casa, não sei o que a pastora pediu para mim, alguma coisa assim para eu fazer, aí ela falou assim: pai, a Bíblia diz que o homem precisa fazer tudo que a mulher pede. Eu olhei e falei: onde que está isso daí na Bíblia? Enfim, né? Mas é tipo isso, né? Mais ou menos isso. Vamos juntos aqui, gente? Então vamos começar aqui pelo papel do homem, amém? Cadê os homens de guerra aí? Quero ver se no final a gente vai falar, né? Gente, é bravo, né? No final a gente, misericórdia, né? Fala, Jeová, né? Gente, eu quero dividir aqui o papel do homem entre marido e pai. Vamos começar pelo papel do marido, tá? Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Então, alguns textos eu vou citar aqui, desses textos que lemos de Efésios, e eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é esse. Então, o que Paulo está falando aqui é que o homem como cabeça da esposa, ele é o líder do lar. E isso não fala de um machismo, isso não fala de um autoritarismo, na verdade, isso fala de uma grande responsabilidade. Mas que Deus estabeleceu assim, estabeleceu. É instrução divina. E o que corrobora para esse texto aqui, são outras coisas, por exemplo, que mostra essa autoridade do homem. O homem foi criado primeiro. Segunda coisa, a Bíblia deixa clara que a mulher foi criada por causa do homem, não o homem por causa da mulher. A mulher não apenas foi criada para o homem, mas ela foi criada a partir do homem. Foi ao homem que Deus deu a direção do que poderia e não poderia comer no jardim. Foi ao homem que Deus repreendeu, foi o homem que Deus repreendeu na queda. E com quem começou a queda? Quem comeu primeiro do fruto, Adão ou Eva? Eva comeu primeiro, mas Deus repreendeu quem? O homem, como cabeça, como responsável. Aí, Adão, você não cuidou da sua mulher, deu nisso, rapaz. Mais ou menos isso, parafraseando a Bíblia. Então isso está mostrando o quê? A autoridade concedida ao homem. Então, como eu disse, para alguns isso parece discurso fundamentalista, parece um discurso onde a mulher é desmerecida. E na verdade, irmãos, as escrituras deixam claro que a mulher tem liberdade.
Se ela quiser ter a sua carreira, crescer profissionalmente, prosperar, está tudo bem, é só você dar uma olhada lá na mulher de Provérbios 31, ela faz muitas coisas, só que o equilíbrio do lar precisa ser mantido. Outras mulheres preferem o quê? Se tornarem do lar, cuida da casa, cuida dos filhos. Cada família tem a sua dinâmica, amém ou não? Não é porque a mulher decidiu ficar em casa e o marido é apenas o único que provê em casa, ou que a mulher decidiu abandonar sua carreira para cuidar do lar, que ela é melhor ou pior que outra mulher. Cada família tem a sua dinâmica, amém ou não? Agora, a mulher pode até ganhar mais que o marido, porque talvez ela teve mais oportunidades, talvez ela veio de um contexto já familiar diferente, mas mesmo assim, a harmonia no lar, o papel de ambos precisa ser cumprido. O homem é o líder no lar. Agora, homens, o bicho pega no versículo 25, porque quando você lê o texto ali, se submetam em tudo ao seu marido, parece que você vai sentar na cadeira lá no sofá e falar: mulher, faz massagem no meu pé agora. Ah, eu não quero. Faz, porque vamos para a Bíblia? Pastor falou. Aí cai nas minhas costas, depois a pessoa fica chateada comigo, eu nem sei. Gente, amém ou não? Você não é dono da sua esposa. Na verdade, Paulo falou o seguinte no versículo 25, que cada um ame a sua esposa também como Cristo amou a igreja. Gente, olha, eu vou falar a verdade, o que eu tenho mais temor, acho que de todos os textos da Bíblia, acho que é esse, um dos que eu mais tenho, porque, gente, é muito desafiador. Homens, de verdade, olha isso, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso é muito profundo, porque o Senhor se entregou por nós de uma forma total. Ele abriu mão, porque as pessoas olham, aí você olha o desenho, né? Você assiste o filme lá na Páscoa, no Natal, Jesus indo para a cruz. Se tornou semelhante aos homens. Olha o tamanho da entrega. Gente, isso é muito desafiador. Se entregar pela família, isso é desafiador demais. É muito profundo. Eu acho que o pastor Marcel tem uma máxima, me ajuda a lembrar, que você fala assim: é fácil morrer pela família quando o cara vai tomar um tiro, o cara pula na frente da família, do assassino. Agora, e morrer para você nas pequenas coisas, não é mais ou menos isso que você fala? Isso é o mais difícil. Sequestrar a tua família, o cara vai dar um tiro e você pula na frente. Eu morro pela minha família, mas e morrer no dia a dia, gente, isso que é difícil. Tira o lixo. Como se fosse difícil, né? Ô, Jesus, aí, ó. Lava a louça, vai cair a mão. Fala comigo, Jesus. Porque a palavra amor aqui é ágape, ou agapau, que significa, que fala desse amor sacrificial. Então, quando a pessoa fala assim: ah, marido tem que ser, a mulher é capaz, a mulher tem que ser submissa. Submissa ao marido que se entrega totalmente por ela. Há um amor sacrificial. Então, olha a harmonia. A esposa se entrega de bom grado a esse marido. Então, a pergunta que nós precisamos fazer, homens, constantemente a nós mesmos é: será que nós temos sido esse tipo de marido no lar? Será que nós temos amado a nossa família? Será que nós temos sido esse líder espiritual? Será que nós temos pensado no bem-estar deles? Será que nós temos conduzido a nossa família a Cristo? Constantemente, nós precisamos revisitar esses lugares de análise, de pensamento. E aí o texto continua, versículos 28 e 29. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta, cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Vamos lá.
se você estivesse com um quadro de saúde terrível, ou você entra num tratamento, faz alguma coisa, ou você perde a sua vida, você certamente abriria mão de tudo para ajustar isso, sim ou não? Porque você ama a si mesmo, você ama o seu corpo, sim ou não? Por que nós vemos muitas esposas do lar sofrendo à beira da morte emocional, à beira da morte espiritual, e nós não vemos os maridos se levantando? É uma reflexão. Se nós desejamos o bem a nós mesmos, por que nós não desejamos o bem e lutamos para que a nossa esposa também tenha esse bom lugar? Eu já ouvi história de homem que teve que emprestar dinheiro para a mulher fazer a unha. Agora eu vou ficar bravo. É ridículo e absurdo isso, e antibíblico. Não existe o teu dinheiro e o dinheiro da sua esposa, o dinheiro é dos dois. A conta que eu digo, as despesas é da família. Ponto. Põe todo mundo junto, o cara ganha 2.000, a mulher ganha 1.000, junta quanto que a renda da família é 3, não é a tua renda é 1.000, a dela é 2, o teu é 2, dela é 1.000. Se é para se tornar os dois um só, aí na hora de comprar apartamento, junta as rendas. Vou falar, hein? Agora eu vou falar. É sério, gente. Para com isso. Para com isso. Emprestar dinheiro para a mulher, você tem que dar dinheiro para sua mulher. Olha aí, ó. Eita glória. Pastor foi usado por Deus agora. Faz o Pix. Eita glória. Gostei dessa mensagem, pastor. Vou cortar e vou mandar para o meu marido. Então, cabe a nós a responsabilidade de ser o provedor, não é só de grana, gente, tá bom? É provedor emocional, provedor espiritual. Por isso o homem escute. Aí sabe o que a gente mais vê? A mulher vem para a igreja, o homem não. Vou falar, hein? A mulher está lá dobrando os joelhos, orando pela família, o homem está lá, Irmão, se esperta. A autoridade está sobre você. O povo gosta, né? Vai chegar a mulher, o pastor ainda, vai chegar a mulher. Quanto ao papel de pai, gente, cabe ao homem prioritariamente garantir a instrução e a disciplina dos seus filhos. Efésios 6,4 diz, e vocês pais, e aqui vale para o pai, para a mãe, enfim, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de tratá-los, ou tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, homem, escute, você precisa ser o líder do lar. Nós lemos Deuteronômio 6, cabe aos pais e principalmente ao marido instruir os filhos, educar os filhos. E quando eu falo principalmente ao marido, não é que a mulher não pode, não deva fazer isso. Eu estou falando da responsabilidade, ok? Responsabilidade. Então você precisa instruir, nós precisamos instruir os nossos filhos, nós precisamos corrigi-los, nós precisamos ensinar a palavra de Deus a eles. O André passou por uma situação na escola, chorando, super chateado com a postura dos amigos, se sentindo assim rejeitado, triste. Eu cheguei, olhei para ele e falei, filho, você sabia que o papai já passou por coisas assim? Comecei a falar com ele, eu falei, filho, isso não define você, isso não te define. Você é um menino de Deus, e comecei a falar. É um momento que você usa para falar da palavra de Deus. E ele, que estava chorando, muito abatido, já se tornou alguém novamente confiante, levantou a cabeça. Eu estou mostrando isso para vocês, falando isso para você entender a influência dos pais. Se o pai é omisso, a criança fica presa naquilo. Imagina o pai que chega e fala, piá, seu cabeça de bagre, seu isso, seu aquilo outro. Você está gerando o que no seu filho? Então nossos filhos precisam ser corrigidos, instruídos. Nós precisamos ser exemplo, porque a gente escute, ele vai fazer aquilo que você faz.
e não apenas aquilo que você diz. Então nós precisamos ensinar a palavra, dar direção, dar limites. Nós precisamos fazer um bom uso dessa autoridade que nos foi dada, protegê-los, transmitir valores, honra, postura, firmeza. E o texto fala aqui de não provocarmos os filhos à ira. O que é isso? Nos dias dominadora, como aquela coisa fora de lugar. Então o desejo e o bem-estar das mulheres, dos filhos, muitas vezes não eram levados em consideração. É assim, pronto, acabou, não te explico, não te ouço, não converso e pronto. Então o que Paulo está falando aqui é: não passe do limite com seus filhos, não tratem, não frustrem os filhos por agir de maneira injusta. Uma coisa é ele ser frustrado porque você disse não, quando você precisou dizer não, porque nem tudo ele vai entender, ele é uma criança. Agora outra coisa é fazer exigências impossíveis, críticas constantes e exageradas, não digo correção, se ele está errando, você tem que corrigir, obviamente, mas eu digo aquilo que é injusto, comparações injustas, autoritarismo sem afeto. Um tempo atrás eu tive que ter uma conversa um pouco mais firme com o André, chamei ele, fui bem firme com ele, conversei com ele, bati um bom papo com ele. Eu olhei para ele e falei: filho, sabe por que o pai está te corrigindo? Porque o pai te ama. Vamos orar, filho? Orei com ele, abracei ele. Filho, eu te amo. E às vezes é falta de diálogo, é falta de escuta. Isso gera o quê? Filhos revoltados, filhos feridos, filhos desanimados. Por isso que Colossenses 3:21 diz: pai, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então pais, e principalmente o homem, se levante, meu irmão, seja alguém espiritual, seja alguém que busca a Deus, se posicione. É fácil? Claro que não, gente. Se fosse fácil, o número de divórcios não estava aumentando, mas a gente não pode se escorar em nossos problemas do passado, naquilo que nosso pai fez, e aquilo que o nosso Pai Celestial fez, enviando o seu Filho para morrer por nós, nos redimindo, enviando o Espírito Santo, a palavra que nós temos como guia. Então, gente, vamos se despertar, para de inconstância, busca a Deus, se posicione, e vive, e procure viver segundo a palavra, amém ou não? Chegou as mulheres agora, oh glória, vou tomar até uma água. Eu vou ler esse texto agora, marido, você tem que dar um glória agora, tá? Está preparado ou não? Efésios 5:22, vamos ler com muita calma, muita reflexão. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, ou glória, ou aleluia, ou Jesus é maravilhoso. Fazer uma exegese profunda desse texto para nós entendermos. Brincadeiras à parte, gente, olha que interessante, ó. Esposas, que cada uma se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como ao Senhor, como ao Senhor. As pessoas acham que isso, como eu falei, é uma coisa assim, ó, faz o que eu mando e você fica quieta, porque se falar, o bicho vai pegar. O que o texto está mostrando, meus irmãos, não é que o marido ocupa o lugar de Cristo na vida da mulher. O que o texto está falando é que a motivação da submissão é espiritual. Escute, por isso que muitas vezes você, mulher, tem um marido não crente dentro do lar. O que a Bíblia diz? Que pela tua conduta você deve mostrar Cristo ali, e a sua submissão, claro, óbvio, àquilo que não é pecado, é uma submissão primeiramente espiritual. Primeiramente você faz em obediência e reverência a Deus, para que Cristo seja revelado. Então o que o texto está mostrando aqui, o alvo último não é agradar ao marido, mas é honrar a Cristo, se submetendo ao seu esposo. Alô?
Vocês estão aqui ou não? Então essa submissão é um princípio espiritual que glorifica a Deus e produz harmonia no lar. E aí o versículo 24 diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. A mulher é uma auxiliadora, em muitas, quantas decisões eu vou tomar, quantas coisas nós vamos fazer, eu converso muito com a pastora, escuto muito a opinião dela, e nós decidimos juntos. Só que, talvez, ou não, já aconteceu de coisas que Deus mostrar para mim, falar comigo, decisões que eu preciso tomar, coisas que eu preciso estabelecer, Deus falou comigo, e por mais que não faça sentido, cabe a mim tomar uma decisão. Vocês estão aqui ou não? Então o homem tem essa liderança no lar, e a mulher se sujeita ao marido, entendendo que ela está submetendo a Cristo, e entendendo que isso glorifica a Deus. Agora, por que eu estou falando da harmonia no lar? Vocês estão entendendo, gente? Por que eu estou falando da harmonia no lar? Porque quando a engrenagem funciona bem, o marido lidera no temor do Senhor e em amor à sua família. Por consequência, a mulher se submete a esse marido que é parecido com Cristo. A mulher se submete ao marido que lidera a família em amor. A engrenagem, gente, flui. A coisa acontece. Por isso que nós estamos aqui, gente, semana após semana, falando sobre família. Por isso que nós estamos aqui há quantos anos com o Ministério de Famílias, pastor Marcelo? 9 anos, curso para mulheres, para homens, curso para casais, temos aconselhamento de famílias, busque ajuda, porque essa é a ideia de Deus. A mulher, ela é representada pela igreja, que se submete ao homem, que é representado aqui por Cristo, fazendo esse paralelo, essa analogia. Da mesma forma que Cristo é o salvador da igreja, o homem é aquele que precisa se posicionar e se entregar em amor à esposa. Então não é uma liderança opressora, é uma liderança em amor. Então a submissão da mulher é algo bom, por isso que ele compara a mulher com a igreja, é uma submissão ao Senhor que se entregou por ela. Agora, é óbvio, gente, falei e repito, essa submissão não é cega, não é a todo custo, ou não é na questão de que, puxa, meu marido pediu para eu mentir, eu vou mentir, pediu para fazer alguma coisa que é pecado, eu vou fazer. Claro que não, obviamente que não, porque aí cabe antes obedecer a Deus e não aos homens, a Bíblia diz. Por que a Bíblia fala em momentos, em contexto de família, que ele vem para trazer a paz, a espada e não a paz? Porque existirão contextos em que talvez você vai ter que se posicionar dentro da sua família e falar, não vou fazer isso porque isso é pecado. Vocês estão aqui ou não, gente? Então não é a todo custo, tá? E o versículo 33 diz, e que a esposa respeite o seu marido. Gente, para o homem a pior coisa é o desrespeito. Sim ou não, homens? É a pior, amém, amém, foi amém. É a pior coisa. E essa palavra respeitar, no grego ela fala sobre reverência, não reverência no sentido de reverência a Deus, tá? Mas está dizendo de respeito mesmo, de honrar, de ter consideração profunda. Trata-se de admiração, reconhecimento da posição que Deus colocou o marido ali na família. Então isso envolve o quê? A mulher apoiar o marido como cabeça do lar, incentivar o marido. Às vezes teu marido, mulher, precisa que você dê um empurrãozinho nele. Vai, homem. Ora aí, homem. Ensina a Bíblia para as crianças aí, homem. Tem uns maridos que você precisa, né, botar umas rodinhas embaixo do pé e falar, vai, filho, ligar o controle remoto. Não, estou brincando. Apoiar as decisões, quando feita, claro, com sabedoria, em oração, sendo o melhor para a família, apoiar, não desvalorizar o marido, incentivá-lo. Amém, mulheres?
Agora, homens, parentes, será que tua esposa teria motivos para falar isso de você? Fecha parênteses. Então, você consegue entender a dinâmica bíblica? Também é o papel de mãe. Nós lemos ali, pais, não irritem seus filhos, e aquilo que eu falei para o homem, vale para a mulher. Mas a mãe, ela tem algumas características. Ela é aquela que nutre, é aquela cuidadora. Por isso que Isaías, lá em Isaías 49:15, diz: pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama? Então há esse cuidado, representa esse amor, essa ternura, esse acolhimento, esse ambiente afetivo no lar, vem pela mulher, prioritariamente. A mulher coopera, como eu falei, na educação dos filhos, ela transmite ali uma cultura familiar, transmite hábitos, é uma mulher, é um modelo de fé, de graça. A mãe muitas vezes tem acesso ao coração dos filhos em um lugar que muitas vezes um homem não tem, às vezes não está no dia a dia ali junto. Às vezes a mãe enfrenta alguns processos com os filhos. Então esse é o papel da mulher. Amém ou não, gente? É fácil? Só que nós temos que tomar uma decisão nessa manhã. Ou a gente deixa a coisa acontecer e tudo explode, ou nós nos posicionamos e clamamos pela graça de Deus, amém ou não? Mas também a Bíblia fala sobre o papel dos filhos, e aqui eu não quero me alongar muito, porque o pastor Marcial falou muito bem no domingo passado sobre isso. Assista a mensagem Honra aos Pais, uma palavra sensacional, muito importante. Eu recomendo que você assista se você não esteve conosco no culto passado. Está lá no nosso canal do YouTube, Igreja Vine. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3, estou caminhando para o final, gente. Efésios 6, 1 a 3. Olha que interessante. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. O filho tem basicamente duas funções, duas. Obedecer os pais e honrar os pais. Obedecer e honrar. E essa honra se estende também ao cuidado dos pais na velhice, tá? Então, cuide dos seus pais. Então, a maneira que nós precisamos entender, à luz da Bíblia, a maneira que nós lidamos com os nossos pais, afeta diretamente a nossa vida. Escute o que eu estou falando. Às vezes nós desassociamos as coisas, e achamos que a vida espiritual é a vida aqui, que você ora, que você adora, que você busca a Deus, e nós achamos que o nosso comportamento e as nossas escolhas lá fora, elas estão desassociadas de uma vida espiritual. Nós achamos que a vida espiritual é o quê? É o mover, é o choro, e tudo isso é parte de outras coisas, porque eu saio lá fora, e o mesmo Espírito que habita dentro de mim aqui dentro, habita lá fora. Então a vida que eu vivo aqui, eu preciso viver lá. Se eu oro e choro aqui, eu preciso orar e chorar no meu quarto. Se eu leio a Bíblia aqui e cultuo a Deus aqui, eu preciso cultuar lá. Se eu me comporto de um jeito aqui, eu preciso me comportar lá. Amém ou não, gente? Então, afeta diretamente a maneira que nós agimos, a maneira que nós lidamos no dia a dia com as coisas, a maneira que nós agimos com os nossos pais. Porque Paulo, ele reforça o que foi dito lá em Êxodo 20, ele diz que isso é um mandamento. Então, se é um mandamento honrar aos pais, se eu devo obedecer os pais, significa que, se eu não obedeço, eu firo um princípio espiritual. Então a maneira que eu ajo com os meus pais está afetando minha vida espiritual. Aí você sai daqui, vai para o almoço de domingo, treta com todo mundo. Não, agora minha vida tem nada a ver, aqui em casa, lá na igreja, lá na igreja. Amém ou não, gente? Tanto é que ele fala que é um mandamento com promessa, a minha desonra, ela afeta como eu vou viver. Isso é tão sério, gente, que a lei mosaica prescrevia a morte para os filhos que ferissem ou amaldiçoassem os pais. Isso está lá em Êxodo 21, 15 e 17. Paulo também lista a desobediência como dos aspectos, ou como dos muitos pecados graves. Então nós precisamos honrar e obedecer. O que é honrar, gente? Honrar é valorizar. Valorizar. Mas pastor, você não sabe como meu pai me tratou, você não sabe como minha mãe me tratou.
E como Deus te tratou enquanto pecador? Vocês estão aqui ou não? Você e eu éramos dignos de tamanho amor e graça? Agora, esse amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito, Paulo fala aos Romanos. Logo, eu posso agir da mesma forma, amar os meus irmãos, os meus familiares e até meus inimigos. Alô? Então nós devemos honra aos nossos pais. Seja você alguém que mora com papai e mamãe, ou você já é um adulto, homem barbado, homem feito, que tem tua casa, honre seus pais. Ok? Amém ou não, gente? Cuide dos pais na velhice, cuide dos pais. Olha que texto pesado. 1 Timóteo 5,8. É claro que esse texto ele não fala apenas do filho para com o pai, mas da dinâmica familiar como um todo, marido com esposa, esposa com marido, mas olha que interessante, 1 Timóteo 5, versículo 8, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, negou a, e é pior que quem? Que o descrente. Pesado ou não, gente? Então nós precisamos honrar e obedecer e exercermos o nosso papel dentro do lar. Agora, para a gente terminar aqui, a obediência, na obediência alguns fatores devem ser observados, tá? Primeiro, se o que foi pedido pelos seus pais é um pecado, você faz ou não faz? Você não faz, ponto, porque como eu disse há pouco, você deve obedecer prioritariamente a Deus, a palavra, ok? Agora, se o teu pai, e você é um solteiro, por exemplo, mora com papai e mamãe, teu pai pede alguma coisa, obedeça a ele. Você já é casado, a tua postura talvez seja diferente. Ô filho, vamos fazer tal coisa, ou filho, eu queria que você fizesse isso, ou tal. Às vezes você, pai, eu estou na minha casa, eu tenho a minha família, tenho a minha dinâmica, porque aí você tem os outros excessos, né? O cara que não sai da casa da mãe, agora eu vou falar, o cara que não sai da casa da mãe, a mulher que não sai da casa da mãe, você esqueceu que você tem uma mulher para cuidar? Você esqueceu que você tem um homem para cuidar? Você esqueceu que tem cozinha na sua casa também? Eu estou brincando, mas é sério. Toma café na casa da mãe, almoça na casa da mãe, janta na casa da mãe, vai no banheiro na casa da mãe. O que você faz na tua casa? Só durmo. Vocês estão aqui ou não? Então, a partir do momento que você se casa, você deixa pai e mãe. Isso não significa que você não fala mais com seu pai e sua mãe, não honra mais seu pai e sua mãe, não vai na casa do seu pai e da sua mãe, mas significa que agora há uma responsabilidade, há uma nova dinâmica familiar, existem outras prioridades. Você deixa pai e mãe também no aspecto emocional. Você vai continuar amando papai e mamãe, mas tem que cortar o cordãozinho, gente. Sabe aquele cordãozinho umbilical? Aí o cara está há 50 anos, o cordão está lá ainda. Onde mora a mãe? Minha mãe mora lá em Recife, pastor. Até o cordão daqui lá, assim, sei lá quantos mil quilômetros. Ei, irmão, ei, corta, varão. Aprenda a tomar as tuas decisões. Vai tomar uma decisão. Eu tenho que falar com a minha mãe. Mas por quê? Tua mãe, ela consegue te ajudar nesse aspecto, ela vai te trazer uma palavra de sabedoria, né? Não, é porque você precisa de apoio emocional. Irmão, cresce. Quantas coisas eu falo com meu pai, falo com a minha mãe, quantas coisas meu pai tem muita sabedoria. Ô pai, o que você pensa disso? Agora, você tem que entender que cada coisa tem seu lugar e o seu momento. Amém ou não, gente? Porque senão, nós saímos da casa dos pais, mas a nossa ligação, ela não é afetiva no sentido positivo, ela se torna uma dependência emocional, que te impede de cumprir o seu papel na sua casa, no seu lar, de ser uma esposa que honra a Deus, de ser um marido que honra a Deus, e que cumpre o seu papel.
que eu estou tentando falar para vocês aqui, meus irmãos, antes da gente terminar? Você consegue entender que a harmonia, ou a falta de harmonia, ela acontece porque nós não cumprimos o nosso papel? Pastor, mas que problema, o que aconteceu para isso acontecer? O pecado entrou, irmão. Quando o pecado entrou, a coisa ficou ruim. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, nós vimos lá Gênesis 2:24, estou terminando, mas é muito importante você ouvir isso. Gênesis 2:24, quando Deus estabelece ali, Deus cria o homem, estabelece o modelo de família, nós estamos falando de um ambiente de perfeição, nós estamos falando antes da queda. Deus estabeleceu a família, papéis distintos, complementares, mas quando o pecado entrou, quando o homem peca, a confusão chega. Sabe o que entra com o pecado? Rivalidade, ausência e desordem. Rivalidade, ausência e desordem. Olha que interessante, abra aí comigo Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Estou terminando, meus irmãos. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Esse texto fala da inversão de papéis. Como assim, pastor? Vamos lá. Ele está falando das consequências da queda, tudo bem? Olha o versículo 16 ali, parte B. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Ok? Quando nós vemos aqui o texto, parece que está falando de algo bom ali. O seu desejo será para o seu marido. Gente, nós estamos falando, o texto está falando das consequências da queda, amém ou não? Então, se é consequência da queda, está falando de algo ruim. Então, essa palavra desejo, no hebraico, é a mesma palavra que aparece, põe para mim aí, Gênesis 4:7, que aparece aqui, ó, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Eis que o pecado, parte B ali, ó, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Qual é o paralelo que eu estou tentando te mostrar? Assim como o pecado desejava controlar Caim, a expressão que nós vimos aqui em Gênesis 3,16, fala do desejo da mulher de influenciar o marido, de manipular o marido, de não mais se submeter ao marido. E qual vai ser a resposta do marido, ou o posicionamento do marido enquanto ali relato da queda ou consequência da queda? O marido vai controlar a esposa. Essa luta que nós temos constantemente é fruto do pecado que fez parte da humanidade. É a insubmissão da esposa. É a esposa querendo tomar o lugar do marido. E é o marido que não consegue liderar a família, que não se posiciona e que em última instância tenta agir com autoridade para tentar preservar alguma coisa. O que eu estou tentando te mostrar é, a Bíblia fez um desenho no início de Gênesis, mostrando qual é o papel do homem e da mulher, como Deus desenhou a perfeição. O pecado entrou e deu todo esse problema. Quando nós vemos a obra de Cristo, ela veio para trazer redenção e transformação. Quando Paulo escreve lá aos Efésios, como nós lemos e tomamos por base, ele está fazendo referência àquilo que Deus estabeleceu lá no início, como deve ser. O marido que cuida da sua família, a esposa que se submete ao seu marido, os filhos que honram os pais. E meus irmãos, escute, por mais que isso seja difícil, porque é e muito, a graça de Deus está sobre nós, porque nós somos o povo de Deus. Escute, há esperança para nós, porque a graça de Deus promove essa transformação, promove essa limpeza. Nós lemos aqui no texto, quando Paulo está fazendo referência de Cristo e a igreja, ele fala: a igreja foi lavada pela palavra. Nós somos lavados e purificados pela palavra. O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo é aquele que põe ordem em nós. Então nós vamos orar pela nossa casa, meus irmãos, e nós vamos lutar até o fim para que isso aconteça, para que os nossos filhos saiam desse lugar,
para que a nossa casa saia desse lugar, para que nós possamos ver, meus irmãos, esse modelo sendo estabelecido, porque a ideia de Deus é que as famílias influenciem outras famílias. A ideia de Deus é que aquilo que começou em Gênesis por padrão, Ele disse: agora façam filhos, multipliquem, povoem a terra. A ideia era que esse modelo fosse perpetuado. E agora, Cristo, o Cristo que habita em nós pelo Espírito Santo, é aquele que nos convence e nos ajuda a cumprir, a tomar novamente esse ofício, essa responsabilidade de fazer da nossa família luz. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, nós vamos orar aqui.